Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, então lembrando que Filipos era uma cidade, uma colônia romana, na entrada da Europa, e a primeira igreja que surgiu ali na Europa, em Filipos, foi formada na casa de uma mulher, Lídia, uma vendedora de púrpura, e provavelmente teve também como irmãos ali o carcereiro, que se converteu através do ministério da pregação de Paulo e Silas, e outros que também depois foram adicionados, claro, a essa assembleia. Entramos então na carta aos Filipenses. Começa no capítulo 1, versículo 1, dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Essa abertura da carta, ela é parecida com outras também, né, de Paulo, outras cartas de Paulo, mas ela já deixa claro algumas coisas aqui que a gente tem que lembrar sempre. Primeiro, Paulo e Timóteo. Paulo era velho, né, quando a gente lê Filemon, que é uma carta que vem depois aqui de Filipenses, né? Porque uma das pessoas de Filipos iria levar depois a carta a Filemon. Lá em Filemon, capítulo 1, versículo 9, Paulo escreve: Todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Então, quando Paulo agora escreve essa carta aos Filipenses, aquela igreja que se formou na casa de Lídia e tinha ali descrito os primeiros convertidos ali em Atos capítulo 16, agora quando ele escreve, já se passou algum tempo, alguns anos se passaram, e Paulo está velho. E ele está escrevendo junto com um jovem. Aqui é uma dupla muito interessante, Paulo e Timóteo, porque nós vemos um irmão já na velhice e um irmão jovem com toda a energia da juventude. E nós sabemos que em toda a assembleia você tem irmãos mais velhos, você tem irmãos mais novos, você tem irmãos recém-convertidos e você tem irmãos que se converteram muitos anos antes. É sempre bom lembrar que em toda assembleia existem alguns em posição de administração, de vigilância também, né? Como é eu moro num prédio aqui no prédio tem o zelador. O zelador, ele zela pelo bem-estar das pessoas do prédio. Então, o zelador tem o porteiro, tem a faxineira, então tem algumas pessoas que trabalham para manter funcionando o prédio, as áreas comuns e tudo mais. E numa assembleia local, nós temos os bispos, que em outras passagens são chamados de anciãos ou presbíteros. É bom entender que esses irmãos, eles não podem ser novos na fé. Isso fala na carta a Timóteo. A gente pode até abrir lá em Timóteo, quando fala não sejam neófitos. É essa a palavra. Tinha fugido aqui. Aliás, aqui a minha memória está parecendo penitenciária quando abre o portão. Foge tudo que é palavra. Eu não consigo agarrá-las. Então não podia ser neófito, né, numa assembleia local, como fala lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3. Ele dá as instruções de como deveriam ser os bispos. Lembrando sempre que no início da igreja, os bispos, ou anciãos, ou presbíteros, que é a mesma coisa,
eles eram eleitos pelos apóstolos ou por delegados dos apóstolos, como aconteceu na carta de Tito, quando Paulo fala que deixou Tito em Creta para eleger presbíteros de cidade em cidade. Então, hoje não temos mais apóstolos, não temos mais os delegados dos apóstolos, aqueles que receberam ordem direta deles, mas temos o Espírito Santo. Porque quando Paulo chama os bispos lá de Éfeso, em Atos capítulo 20, para se despedir deles, ele fala que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo, o Espírito Santo. Ele não fala ali porque ele está se despedindo. Então, ali agora passaria a ser uma obra do Espírito Santo. Então, numa assembleia local, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja episcopado, que é a função de bispo ou zelador da assembleia, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, às vezes nós esquecemos dessas instruções. É claro que nós não vamos apontar, nós não vamos hoje eleger bispos, mas nós podemos reconhecê-los pela sua disposição de trabalhar, pela sua disposição de cuidar do bem-estar dos santos, de cuidar das necessidades da Assembleia, de vigiar a entrada de má doutrina. Então você sempre encontrará em toda a Assembleia irmãos fazendo esse trabalho de zeladores, de porteiros, de vigilantes, para que as coisas funcionem direito. Não são, repito, não são ordenados como eram no tempo não são eleitos, né, e ordenados como eram no tempo dos apóstolos. Não são também, não tem uma função como tem um pastor numa igreja, um bispo católico, não, nada disso. Nós estamos com Bíblia. A Bíblia o nosso referencial é a Bíblia. Mas um ponto importante é que não sejam também novatos. Não sejam novatos, porque um jovem, ele tem muita energia e as decisões dele são muitas vezes tomadas no ímpeto da vontade própria, ou da emoção, ou dessa energia. Por isso que é bom que sejam irmãos mais experientes. De preferência também mais experientes na palavra. Uma vez uma irmã, numa assembleia, era em Brasília. Ela já é uma irmã idosa, ela é casada com um irmão idoso também, e eles estão aposentados. Ela falou: eu estou pensando até em ir embora de Brasília, mudar para outra cidade e tal, porque aqui na Assembleia, eu e meu marido, a gente não tem nenhum... meu marido não ministra, nós não temos nenhum papel, nenhuma função, né? Eu falei para ela assim: irmã, você que pensa que não tem, porque tem sim. A sua presença, a presença de vocês dois, já é um peso, porque quando você pega uma assembleia onde a maioria é jovem, de repente você tem lá um casal de idosos, só a presença deles já impõe respeito, já não deixa a coisa virar brincadeira. Eu me lembro quando saiu o Office da Microsoft, o programa com Word, processador de texto,
planilha de cálculos, tudo. Quando lançaram, eles colocaram no mundo inteiro propagandas em revistas. Então tinha uma revista americana onde aparecia uma sala de escritório vista do lado de fora. Então ela está toda iluminada e você consegue enxergar na sala várias pessoas sentadas em computadores, trabalhando em computadores. E são todos jovens. E ali estão eles todos trabalhando. E é noite, então você percebe que ali é para mandar uma mensagem tipo assim, que o nosso nome é trabalho, né? A gente vai até depois da hora, alguma coisa assim. Mas era essa, a foto era isso e tinha lá Office, aí a propaganda explicando o que era o Office e tal. O mesmo Office foi lançado no Japão com a mesma foto, da mesma janela, com uma diferença. Os jovens que estavam lá dentro trabalhando eram todos orientais, eram todos japoneses. Mas no fundo da sala tinha um senhor de idade de pé. Por que isso? Porque no Japão a presença de um ancião é culturalmente importantíssima. Lá eles prezam muito os conselhos dos anciãos, das pessoas mais velhas. Então veja que até na propaganda de um software levaram em conta esses costumes culturais. Então a presença desse casal lá na Assembleia tinha um peso. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer consultoria para uma empresa de software e quando eu entrei na empresa eu olhei em volta assim, vários jovens, todos trabalhando, né? Todos em computadores, tudo. E tinha a secretária e uma recepcionista. Aí eu perguntei para o dono da empresa, falei, escuta, aqui eu só vi a secretária e a recepcionista, não tem nenhuma mulher, uma programadora, desenvolvedora de sistema, não tem ninguém. Ah, não, a gente não contrata aqui. Mas por que vocês não contratam? Ah, não, porque mulher fica grávida, mulher não sei o quê. Eu falei assim, vocês estão errados. Vocês estão errados, porque a presença feminina muda completamente o clima da empresa. Porque você põe um monte de menino, todos jovens, todo moleque, né? Todo cara de informática, tudo molecão. Você põe um monte de menino trabalhando juntos, é uma algazarra só. Põe uma mulher no meio para você ver o que acontece. Muda completamente o clima. Por isso que a polícia, hoje você pega os carros de polícia, pelo menos aqui no estado de São Paulo, você sempre tem um soldado e uma soldada. Você tem um oficial e uma mulher do lado. Os dois vão no carro, fazendo as rondas e tal. Por que puseram mulheres para trabalhar na polícia? Porque a mulher é menos corruptível que o homem. A mulher não se deixa corromper facilmente. Então ela está ali, o homem já fica meio contido, né? Se ele estava pensando em pedir suborno de alguém, ele já vai pensar duas vezes. Então, depois que eu falei, fiz essa consultoria, eles começaram a contratar meninas também, programadoras. Aí eu voltei lá, acho que depois de um ano, né? E olhei assim, estava diferente o ambiente. Falei, escuta, e aí, como é que foi a experiência? A produtividade aumentou muito. Claro que aumentou muito, porque a mulher é muito mais séria para fazer as coisas, né? E ela pega no pé do homem. Quem é casado aí sabe como é que funciona, né? Então, é muito importante também, eu fugi bastante aqui, mas acho que é importante entender isso, que ainda que existam irmãos numa assembleia que não ministrem, mas sejam idosos, a presença deles já é importante. A presença deles já é importante para impor respeito, para criar um clima de seriedade em tudo aquilo. Então, por isso que precisa tomar cuidado, às vezes, com assembleias novas, que às vezes são muito jovens, né? Precisa tomar cuidado se eles não estão agindo na força da carne, para tomar decisões da assembleia na força da carne. Mas vamos voltar lá em Filipenses, no capítulo 1 de Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, então muito importante, eles são reconhecidos como servos de Jesus Cristo. Eles não são servos da igreja X, nem da igreja Y, ou da instituição tal, não.
Eles são servos de Jesus Cristo. E aqui o endereçamento dessa carta. O que está escrito no envelope da carta? A todos os santos em Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Ué, mas ele não escreveu no envelope a igreja filipensiana? Não, porque não existiam denominações nessa época. Ninguém colocava uma placa na porta do local de reuniões com uma denominação, porque a igreja era reconhecida com a sua presença pelo nome da cidade onde ela estava presente. Aqui em Limeira tem um tiro de guerra, é o tiro de guerra de Limeira. Em Campinas tem o quartel do exército, não sei que divisão tal, de Campinas. Mas alguém pode falar assim, então em Limeira tem um exército, em Campinas tem outro. Não. É o mesmo exército, só que em cidades diferentes. Onde existem soldados do exército brasileiro, ali o exército brasileiro está presente. Identificado apenas pelo nome da cidade, pela localização geográfica. Não por um nome diferente. Aqui é o exército brasileiro dos que torcem para o Corinthians. Não tem isso no exército brasileiro. Todas as cidades é o mesmo exército. E é importante entender que assim deve ser a igreja. A única referência é de localização geográfica. Então, são servos de Jesus Cristo a todos os santos em Cristo Jesus. Espera aí. Então, eles escreveram, mandaram a carta para o cemitério, porque santo, que eu aprendi quando era criança, era alguém que morreu, era alguém que foi muito bom em vida, aí ele morreu, aí foi canonizado pelo Papa, e aí virou santo, começou a fazer milagres. Isso não existe na Bíblia. Simplesmente não existe. Invenção humana. Então não vai mandar carta para cemitério, porque todos os salvos são santos. Santos porque a palavra santo significa separado. Eles foram separados por Deus para serem o corpo de Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, a localização apenas, com os bispos e diáconos, plural, não é com o bispo e o diácono, com os bispos e diáconos. Mas peraí, eu acho que Paulo esqueceu alguma coisa aqui. Ele esqueceu de escrever no envelope ao pastor da igreja de Filipos. Porque é assim que mandam cartas hoje, dentro do sistema religioso. Manda uma carta lá para o pastor da igreja tal, da cidade tal. É uma carta porque o pastor é a figura do líder, do que lidera, do que está ali presente como o líder máximo naquela localidade. Isso não existe na Bíblia também. Nós encontramos que os bispos, ou anciãos, ou presbíteros, sempre aparecem no plural, e diáconos. E aqui, se numa instituição religiosa, Paulo iria escrever primeiro citando ao pastor fulano da Silva, para depois falar dos irmãos, aqui ele começa falando a todos os santos que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos. Percebe? Quanta coisa existe que não se encaixam naquilo que a gente vê no sistema religioso. Não se encaixam de maneira alguma. Os bispos, então, voltando agora, recapitulando, eram bispos ou anciãos ou presbíteros, eram aqueles supervisores ou zeladores de uma assembleia local. Eles não eram bispos, anciãos e presbíteros de toda a igreja, não. Eles eram da assembleia local. O zelador aqui no meu prédio, ele não atravessa a rua para dar palpite ou dar ordens no prédio da frente, do outro lado da rua. Não, lá tem o zelador deles. Ele cuida só de zelar pelo prédio, por esse edifício aqui. Então, a ideia também de bispo que existe hoje, por exemplo, tem o bispo
da Igreja Católica, ele é bispo de toda uma região, ele supervisiona várias igrejas. Isso não existe, na Bíblia não existe, invenção de homem. Muito menos um bispo dono de igreja, né? Que tem um aí que é dono de uma igreja. A igreja é dele, ele fundou, é dele. A igreja é minha, ninguém mexe com ela. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.